Localizada no centro de Campinas, ao lado da Prefeitura Municipal, a Escola Estadual Carlos Gomes tem 121 anos de existência. Ela foi fundada no dia 14 de dezembro de 1902. Mas a história da escola começou mesmo um ano antes. Em 1901, Carlos Kaisel, um vereador de Campinas de origem alemã, apresentou na Câmara Municipal um pedido de encaminhamento ao governo do estado de São Paulo para a instalação de uma escola complementar e um grupo escolar na cidade. Após muita discussão no Congresso Estadual, o governador da época aprovou a instituição de ensino com o nome de Escola Complementar de Campinas. Aqui nesse prédio, a escola começou a funcionar em 1924. E ela, assim, passou por várias denominações. E só em 1936 é que ela passa a Escola Normal Carlos Gomes, porque coincidiu com, inclusive nessa época, né, foi o centenário do nascimento do Carlos Gomes. É claro, como Campinas, né, a cidade onde o Carlos Gomes nasceu, houve várias comemorações e, dentre elas, a escola passou a ter esse nome. A escola, que leva o nome do maestro campineiro, é um dos pontos turísticos do município e atende atualmente 1.042 alunos. Os estudantes estão distribuídos entre ensino fundamental, ensino médio, EJA, que é o ensino de jovens e adultos, e salas de recursos multifuncionais. A linha pedagógica nossa, ela baseia-se em cima do respeito. Tá? Eu acho que e uma frase que a gente usa muito na escola é ordem e progresso. Tá? A gente precisa respeitar a ordem para ter um progresso dentro da linha pedagógica nossa. Então, o respeito com ordem, a gente vai em frente. Então, passaram, sim, bastante figuras ilustres da nossa cidade. Inclusive, os nossos promotores de justiça atualmente, Dr. Rodrigo, ele estudou aqui nessa escola. É uma pessoa muito conceituada, ajuda muito a escola e fez parte do Carlos Gomes. E com tanto tempo de existência, não poderiam faltar histórias, ou melhor, as lendas que cercam o prédio. Temos a escola com 3 andares. Então, no térreo fica um casal de escravo, no primeiro andar um casal de médico e no segundo andar os pajés. E eles tomam conta da escola, né? E nós temos no anfiteatro um piano. E diz que esse piano também à noite ele toca, que é o Carlos Gomes que vem tocar. Mas eu nunca ouvi nada, são lendas mesmo que o povo conta. E surge entre eles, né? Vamos se comportar porque o fantasma vai nos pegar. Mas não... É um prédio antigo. Então, por si só, ele faz barulho. A madeira faz muito barulho, né? O prédio da escola é uma construção ao estilo da República Velha. Foi tombado em 13 de maio de 1982 pelo CONDEFA, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, e ainda pelo CONDEPAC, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, em 1997. Só o prédio dela, eu acho que já diz tudo, a importância que teve essa escola, né, para a República, né, para o governo republicano, porque realmente foi um dos grandes baluartes da República, era a educação. A gente percebe que aqui ela é uma arquitetura neoclássica, mas com motivos assim já, né, mais de art nouveau também, que a gente percebe lá pela entrada. Você vê que a representação que ela tem em termos assim de os murais, por exemplo, são muito voltados para a ciência, né? Ainda de acordo com a professora da Faculdade de Educação da Unicamp, responsável pelo trabalho de preservação da memória da escola, as pinturas nas paredes e ladrilhos são originais e todo o madeiramento veio do leste europeu. A escola mantém um rico acervo histórico. São 15 mil livros que englobam a literatura do final do século XVIII e das primeiras décadas do século XX, objetos e diversos mobiliários importados da França. Daria de mármore, que é um mármore de Carrara, da Itália. A parte, né, da frente, bem à frente, o frontal, vocês vão ver que tem uma parte de vidro, né, que tem vitrais representativos também dessa arquitetura, dessa época. Há uma réplica do quadro do Pedro Américo, que fica no Museu
Paulista, né, que é o do Grito do Ipiranga, e o daqui foi pintado pelo Carlo De Servi, que é um pintor italiano, que foi o mesmo pintor que pintou os murais da entrada, e toda a parte de decoração, ela foi feita a partir do ateliê também de um pintor italiano. E toda essa história é acompanhada e estudada pelas alunas do 2º ano, que fazem parte do PIBIC-EM da Unicamp, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio. Eu descobri coisas que eu nem imaginava sobre a escola e a cidade também. História é uma coisa muito interessante, a gente aprende muito e a gente entende muito o porquê das coisas serem assim hoje em dia, entendendo o passado, né? Ter tantos materiais de tantos anos atrás, que para mim isso, nossa, é extremamente interessante, né? Uma vez que eu nunca imaginei que teria tantos objetos diferentes, de tantas datas diferentes numa só escola, né? 100 anos é muita coisa. A escola é um patrimônio, eu não falo nem para a cidade de Campinas, eu acredito que seja para o nosso país, né? A estrutura dela, o formato dela, a preservação, a gente tenta ao máximo passar isso para os alunos, porque as pinturas das paredes são feitas à mão, então é uma história muito antiga que precisa ser restaurada, recuperada e fazer parte da nossa sociedade.